O jornalista Oswaldo Eustáquio afirmou em depoimento ao Ministério Público do Distrito Federal que foi vítima de tortura dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A informação e o vídeo com as declarações foram divulgadas pelo site Metrópolis. De acordo com a publicação, Eustáquio disse ter sido espancado por policiais penais no dia 18 de dezembro, data em que foi detido após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um deles me pegou e me deu uma chave de braço, assim, tipo, pegando pela mão, assim, torcendo, e colocou para cá. E o outro pegou para cá, começou, 2 policiais a torcer minha mão. Um terceiro veio com a tonfa e começou a me enforcar. Não com o braço, mas com a tonfa. E eu não sabia onde sentia a dor, porque eu sentia dor aqui, sentia dor aqui, sentia dor aqui. E aqui eu perdi o ar. Eustáquio disse ter discutido com um agente penal depois que ele o chamou de animal por não ter comido o jantar. Com isso, teria sido informado que seria castigado e toda a ala em que estava ficaria sem acesso ao banho de sol. E é uma dor que eu não consigo expressar para o senhor, porque vai misturando a dor aqui, a dor aqui, a dor aqui, é uma coisa descomunal. Eu estava sem camiseta, todo machucado, com muitas marcas no corpo. Uma delas eu carrego até hoje, porque não sei se o meu osso, alguma coisa, saiu fora do lugar. O jornalista disse que não passou por exame de corpo de delito, o que evidenciaria as agressões que teria sofrido. O depoimento dado ao MP ocorreu após denúncia recebida pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Atualmente, Eustáquio cumpre pena em regime domiciliar. Fiuza. Bom, pelo menos ele está sendo ouvido, né? Já é um avanço, porque a gente olha em volta, né? Nesse caso e em alguns outros, e tem a impressão de que as salvaguardas democráticas sumiram, né? Em relação a ele, por exemplo, isso agora tem que ser investigado, tem que ser averiguado, né? O Ministério Público já ouviu, vamos ver, vamos acompanhar aí as diligências para ver se vão, enfim, né? Silenciar sobre essa denúncia. O mínimo que tem que fazer é conferir e dizer, se for o caso, que não foi bem assim e tal. Agora, a pergunta que se impõe, né, quando a gente vê esse jornalista depondo... Acho que sumiu a sua imagem, Fiuza, mas a gente está ouvindo, sim. Porque entrou uma ligação aqui. O que a gente vê... olhando esse jornalista relatar, é o seguinte: por que ele está preso? Alguém sabe responder isso? Por que esse homem está preso? Eu não tenho nada a ver com ele, eu não sei se ele é jornalista, ele não é um blogueiro, como mostrado, ele é jornalista. Eu não tenho nenhum juízo sobre ele, eu quero perguntar a quem está nos assistindo, se tiver alguma autoridade, né? Alguém sabe por que ele está preso? Alguém sabe por que esse profissional, essa pessoa, foi presa? Eu não sei até hoje. Existia uma questão de uma história, não, talvez ele integre uma milícia de um gabinete do ódio que espalha isso, que fomenta aquilo, que vem de um financiamento de não sei quem. Bom, isso como dramaturgia infanto-juvenil nem serve. Onde é que está? Onde é que está o elemento? Né? Onde é que está a evidência que sustenta o fato dessa pessoa estar presa no Brasil? E eu já fiz as ressalvas todas em relação a... Não sei qual é. Não sei se ele quer ser candidato, também não tenho nada com isso. Não conheço. Né? Nós já entrevistamos aqui nos Pingos nos Is, como um jornalista que merece ser ouvido, que estava alegando uma perseguição, sofreram uma perseguição, e a única coisa que a gente consegue constatar é isso. Parece mesmo que está sofrendo uma perseguição. E se for isso, é uma perseguição implacável e não cabe na democracia, né? Porque, já que o Ministério Público está apurando, se torceram o braço dele, se enforcaram ele, se maltrataram ele, poderia começar a apurar também, Ministério Público, por que ele está preso? Porque se esse homem estiver preso sem motivo, ele é um preso político. E prisão política não cabe num regime democrático. 2 minutos, Ana.
Um ponto importante que o Fiuza trouxe, né? Nós não sabemos aí quais são o futuro, as ideias do futuro, né, do jornalista, mas um fato é que toda essa operação, todo esse evento, né, desde de suas matérias, né, das críticas também ao STF, até a prisão, tudo é muito obscuro, a gente não consegue enxergar uma clareza nessa prisão muito grande. Não é a primeira vez que a gente vê relatos, até pessoas aí dentro daquele inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo, pessoas relacionadas ao inquérito, seus advogados reclamando que não tinham acesso ao inquérito, que não tinham acesso ao processo. E a sensação, Vitor, é a mesma, que dentro dessa prisão aí do jornalista, a gente não consegue fazer exatamente, colocar as peças aí do quebra-cabeça do que realmente aconteceu, porque não há uma transparência muito grande. Eu sei que a comparação é muito ridícula, mas eu vou fazê-la assim mesmo. É o que a gente estava falando do caso das urnas eletrônicas. Qual o medo de uma ferramenta a mais de transparência? Essa palavra transparência, ela tem que ser muito saudável em qualquer setor da vida, seja numa urna eletrônica, seja num processo legal, né, o processo aí legal de um Estado democrático de direito. Parece que o Brasil caminha em várias vertentes, aí, em várias premissas, com essa palavra transparência sendo jogada para debaixo do tapete, sendo escorraçada e tirada propositalmente do nosso vocabulário. E é isso que a gente tem que cobrar. Se ele está certo, se ele está errado, o processo legal numa democracia, no Estado democrático de direito, ele precisa seguir o seu caminho constitucional. Essa falta de transparência que a gente está vivendo é exatamente o que passa a ser inaceitável. Também dentro da pandemia, né, a imposição de lockdowns eternos, por exemplo, sem uma transparência, sem uma ciência, quais são os estudos, as pesquisas, estamos entrando em lockdown mais uma vez, baseado em quê? Qual é a transparência? E é isso que a gente tem que cobrar o tempo todo. Um país que não tem transparência em várias camadas da sua sociedade, e também, né, dos seus poderes aí, executivo, legislativo, judiciário, é um país, é uma nação fadada ao fracasso. Augusto. Lula, os advogados do Lula apresentaram mais de 200 recursos, tal, e continuaram a se queixar de que o cliente não tinha exercido o direito de ampla defesa. E falam sem parar no devido processo legal, os defensores do Lula. Nenhum deles, que se apresentam como democratas, são democratas de manifesto, nenhum deles menciona essa prisão ilegal, é um negócio torpe. E é considerado ilegal pelo Supremo. Pois o Supremo não diz que só pode ser considerado culpado alguém, né, depois de transitada em julgado a sentença condenatória. Cadê a sentença? Cadê a acusação? Não existe sequer acusação. É uma prisão criminosa essa, mas aí deixa de ser jornalista, né? Porque senão eles não consideram jornalistas, esses democratas de Araque, porque senão o sindicato tem de se manifestar a favor, né? Já se você fizer um afago num jornalista que se manifeste aí a favor do Lula, aí tem que prender toda a polícia. É isso que acontece, essa é a visão que eles têm da democracia. Para fecharmos, 1 minuto e meio. Ô, Vitor, é muito grave essa situação, né? Essa falta de transparência na justiça, porque a justiça, ela é toda baseada exatamente no direito absoluto de defesa. O Supremo Tribunal Federal sempre privilegiou o direito de defesa e todos os cancelamentos que eu via de processos aqui, antes desse Supremo aí, era exatamente por qualquer possibilidade de impedimento de defesa. Esse processo, essa que eu chamo de coisa, né, da fake news,
ele é um emaranhado de erros. Não se pode admitir que um ministro do Supremo, que o presidente do Supremo, crie uma coisa, porque não é um inquérito, né? E nomeie um relator, em vez de fazer o sorteio, como sempre, né? E comece a investigar. Eu fui informado de que nesse processo estão coisas estúpidas, estão situações graves, de ameaças graves a ministros do Supremo Tribunal Federal, de bombas em casa de ministros do Supremo Tribunal Federal, de fábricas de notícias falsas, grandes centrais de notícias falsas e tal. Me informaram, fontes seguras, e de que esse inquérito por dentro ele é muito grave. Mas se é tudo isso, por que o presidente do Supremo não pega essas provas, nem deveria estar no Supremo, e chama um delegado da Polícia Federal e determina, não é pede, determina que a Polícia Federal faça a investigação. E aí a polícia e o Ministério Público investigariam e a partir daí se criaria o processo. Mas como está, é impossível crer que isto seja uma situação legal, né? Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixe seu comentário e o seu like.